Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da Claro e NET. E hoje o programa Universo Cultural, com a presença do Grupo de Inclusão Dança Teatro Mundo Encantado, com a presença da professora de dança e teatro, Ivonete Pereira, e o MacGyver que faz as telas. Bem-vindos ao programa. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje no programa, te conhecer pessoalmente e poder mostrar um pouco do nosso trabalho de inclusão. O que te levou a entrar a fazer esse trabalho? Eu digo que sou artista desde que nasci, porque eu nasci com esse dom, isso é um dom, né? Porque é um dom, porque é uma visão que a gente vai tendo conforme a vida, de amar a arte, né? Então eu amo a arte. Então eu vim estudando depois de maiorzinha numa escola que tinha muita arte, que era a Juliana Milha, que morava em Rio Grande nessa época. Então tinha teatro, tinha dança, tinha canto, tinha banda, e isso vai te incentivando quando tu já gosta, né? Então isso foi me incentivando na minha infância. Depois, quando eu cresci, eu sempre fui artista, assim, na minha vida, sempre gostei de dançar, de cantar, e com o tempo eu dançava muito, tipo, autodidata, assim, eu olhava e fazia, olhava e fazia. E aí recebi um jornal da minha cunhada, na minha mão, que tinha um concurso de dança chamado A Loira do Tchan. E ela disse, é pra ti, porque tu dança muito, tu tem que ir. E começou a minha luta aí. A intenção, quando a gente olha um grupo desse na televisão, que te incentiva, é ser famoso, é ganhar muito dinheiro, é conhecer artistas. Então, essa, na minha juventude, essa foi a ideia que me levou, mas não foi a ideia que me trouxe de volta. Quando eu cheguei em Porto Alegre, que eu participei desse concurso, que eu fui finalista, né, lá em Porto Alegre, depois eu saí, fiquei entre as 10, depois eu saí. Fui para lá com essa intenção, mas quando eu voltei, que eu estava no ônibus, a minha ideia mudou. Eu digo, eu vou voltar para Erval, vou fazer um projeto onde eu consiga incluir crianças, que eu consiga mudar a realidade, mudar a vida deles, porque eu quero alguma coisa que eu inclua na sociedade todas as crianças, jovens e adultos que eu puder, ensinar aquilo que eu sei, que era a dança, e junto tu tira da vulnerabilidade, problemas pessoais de crianças que têm problemas familiares, e tu começa a ajudar. Então essa era a ideia. Então, a gente vai com uma ideia e volta com outra ideia, né? Então aí começou a minha jornada de querer mudar um pouco a realidade das crianças e dos adolescentes. Começou em Arroio Grande? Comecei em Erval. Erval. Que é a minha cidade natal. Hoje eu moro em Arroio Grande, porque fui para lá em 2022 a convite do antigo gestor, que era o Dr. Ivan, porque viu meu trabalho em Erval e disse que a cidade dele precisava daquele meu trabalho. Então o que eu fazia? Em Erval eu fazia esse mesmo trabalho, num projeto que chamava-se Casa das Oficinas, que era acompanhado pelo CRAS. Então eu ia para todas as escolas do interior e as escolas do município. O gestor viu esse trabalho com um olhar do outro, como eu digo sempre, e disse, eu quero esse trabalho para minhas crianças de Arroio Grande. Vim para Arroio Grande em 2022, trabalhei em todas as escolas, em todas as creches, e fiz um trabalho que ficou gigante em pouco tempo. E criamos o Mundo Encantado, que era um grupo onde o meu olhar ia até as crianças nas escolas, via o problema, convidava para vir para esse grupo de teatro. Isso, a gente tinha muito apoio, então a gente conseguia fazer muita coisa pelas crianças. Esse grupo cresceu, a gente começou a aparecer nos municípios. Depois teve um projeto que enganjou com nós, que foi o Benhur Flores, da ONG Anjos de Telepins, que veio somar com nós uma peça de teatro chamada O Mestre da Poluição. Porque as nossas crianças são todas especiais. Todas são peculiares. Porque, como diz a minha irmã, que é a minha figurinista, a Estel, as crianças
nasce nas famílias, as famílias é que são especiais para receber as crianças peculiares, né? Então a gente tem esse trabalho que eu somo com esse pessoal que está aqui, né? Mais o Riei, que não está aqui hoje, não pode estar aqui porque tinha um compromisso, que ele faz a parte folclórica do nosso grupo, né? Aqui tem dança de rua, hip hop, tem danças urbanas, tem contemporânea, tem dança do ventre, tem dança livre, aqui mescla muita coisa. Mas aqui tem também uma coisa importantíssima, que é ali, ó, onde está o Tainã. Depois a gente vai apresentar, né? Um por um. Onde está o Tainã, que veio dançar comigo 10 anos, Tainã 11, por aí. Hoje é professor, coreógrafo, né? Está fazendo faculdade de fisioterapia. MacGyver, né? Em 2017 foi, né? 2017. Levei ele para Erval comigo. Lá, olhei o talento que ele tinha, investi nele, trouxe pessoas da sociedade para investir nele, fizemos, me ajuda, como é que a gente diz, exposições de arte do trabalho dele, e assim fomos criando e colocando na mídia o trabalho de cada um, né? A minha filha dança comigo desde os 2 anos, 3 anos. Aquele menino é um talento e humildade também, que é o Adriel, né? A gente se conheceu em 2023, trouxe ele para fazer esse trabalho, e tudo isso, a importância tem que ser todos doados para o grupo, eles são doados. Sim. Né? Então eles vêm e fazem um trabalho voluntário. Quando a gente pode, quando tem, a gente colabora com o que a gente pode, mas eles vêm e se doam de coração. Tem o Cirilo também, que é de Pelotas e que trabalhava antes no TOL, né? É um artista circense que somou com a gente também em Arroio Grande nesse trabalho no Mundo Encantado, que ele explodiu por ser muito não falado em inclusão, e sim agido em inclusão, né? Então nós temos assim a importância de cada um em cada lugar. Os pais é o que soma muito com o nosso trabalho. Se tu tem um filho e tu vai lá naquele trabalho, leva ele, vai nas apresentações dele, colabora, isso traz esse filho para um futuro melhor. E isso aí não são palavras, são atitudes mesmo. Hoje nós estamos aqui e quero agradecer muito a Natália, que é a mãe da Ana Lia, que é do grupo e que conseguiu um carinho, que ela trabalha na secretaria, que o secretário conseguisse para nós, o secretário de Educação, que a gente chama ele, o apelido é Tico, né, mas é Sim. Paulinho, acho que é o nome dele, né, depois eu vou ver direitinho aqui. E então estamos aqui porque somamos um pouquinho com cada um, então a gestão também nos ajuda um pouco através de algumas pessoas, tipo o secretário hoje de Educação, que nos presenteou com essa presença hoje aqui, e a gente vai trabalhando isso. Hoje eu faço um trabalho na PAI de Erval, né, a convite do Graciano, que até mandou um presente para você, né, que é o livro que ele é escritor, né, é o segundo livro dele. O primeiro vendeu 1.500 editais, né, Certo. e esse aqui é o segundo. Muito obrigada. Tá entregue, né. A gente consegue fazer um trabalho de teatro, que a gente tem uma peça de teatro também. Essa peça de teatro foi escrita por um amigo do coração, que é o Benhur Flores, da ONG Anjos e Querubins, que somou muito, muito mesmo o trabalho das crianças, porque foi um trabalho muito lúdico, né? Ele é muito lúdico. E a gente fez isso trabalhando as crianças, porque nós temos um menino autista que hoje faz faculdade aqui em Pelotas. Eu tenho um menino que digo que ele é meu braço direito, que ele está sempre comigo, que é o Márcio, e ele está se formando em assistência social. Então, olha só quantas coisas vêm, né? Eu tenho uma menina de 4 aninhos que a gente estava fazendo uma apresentação no mercado, que é numa avenida, e ela chegou lá de Pelinha e acabou entrando para dentro do grupo e fazendo um trabalho espetacular com nós, que é a Laurinha. Então, assim, cada um deles, a Juliane, o Lourenço, o Joca, a Angélica, a Isadora, a Ana Luísa, a Ana Lia, todos são muito, porque é uma família. Sim. Se torna uma família. Ele não é um grupo, ele se tornou uma família. Tem o Richard também, que é o menino que dança comigo, né? Ele evoluiu da cadeira de roda para as muletas, ele usa um aparelho.
psicologia no primeiro lugar, né? Então a gente tem essas danças em lugares para poder suprir tudo aquilo que eles têm de bom ou de ruim, eles colocam na arte, transforma a vida deles e transforma a nossa também, né? É mais ou menos por aí. Eu gostaria que o MacGyver, né, falasse um pouco da trajetória das telas que ele faz. Bom, eu comecei em 2017 com a Ivonete. Eu tive um tempo com ela no grupo, aí nesse momento que eu iniciei no grupo com ela, eu tive somente focado na dança. Fiquei quanto tempo dançando? Acho que foi uns 5 anos, 4 anos dançando como dançarina. Aí participei de alguns eventos, alguns campeonatos, concursos. Aí depois saí um pouco da parte da dança para ir como coreógrafo, para poder ter um tempo mais para focar na minha arte. Como eu trabalho como instrutor de arte e cultura na Secretaria de Cultura de Arroio Grande. Eu trabalho como grafiteiro, sou grafiteiro, tenho trabalhos aqui em Pelotas, tenho trabalho em Jaguarão, pela região sul. Faço parte do grupo da Ivonete, do Mundo Encantado, mas eu também tenho 2 coletivos de hip hop, que é Extremo Sul Crio, que é um grupo de grafiteiros do Extremo Sul, e da Banca 46, que é um grupo de hip hop da minha cidade, que é de Arroio Grande. Aí eu faço trabalho coletivo com ela e com os outros grupos, mas sempre visando a parte urbana da nossa tradição, inclusive da dança ou da pintura, sempre representando a rua. E o que te levou a fazer as telas, a pintar? As telas em si, elas vieram antes do grafite. Eu fazia já as telas, já produzia. Só que em uma exposição que eu fazia, antigamente fazia trabalho em tela mais voltado a lápis, a sombra. Sim. Aí eu fiz uma exposição e um artista que estava numa exposição junto me deu um conselho que minhas telas tinham que ser mais coloridas. Que era um pintor que eu tenho muito reconhecimento por ele, que é o Zé Darcy. E a partir disso eu comecei a incrementar mais cores nas minhas telas. E depois disso já veio outras referências em eventos que tive com outros grafiteiros, que foi para onde eu fui pro lado do grafite, que é onde mais eu me centralizo hoje. E pretende continuar pintando, fazendo? Pretendo continuar pintando, até te trouxe um presente, uma telinha que eu fiz hoje para poder Muito obrigada. trazer. O que representa? Ela representa, eu tenho no grafite em si, eu tenho um personagem, que é o Costureba, que é um polvo feito de retalhos de pano. Esse daí é um coração com os tentáculos do polvo e os retalhos. Que aí ele tem uma representação, para mim, em si, dos retalhos significarem questão de sentimentos e pessoas. Vai mais ou menos por essa base em si. Vai fazer alguma exposição? No momento, eu não estou tão focado em exposição, estou focado mais nos meus projetos, que eu tenho os projetos. Tenho um projeto para as mulheres empreendedoras que estão recém começando os seus comércios. Aí eu tenho um projeto na minha cidade que é para pinturas de fachadas, totalmente gratuita para essas pessoas que estão começando. Tenho outro projeto que está em ativo na Secretaria de Cultura, que é o Rabisco Crio, que é uma aula ao turno inverso dos alunos, que é para o turno da manhã faz oficina à tarde, quem é turno da tarde faz oficina de manhã, para as mães poderem ter mais uma liberdade de trabalhar ou fazer as voltas, enquanto as crianças ficam em atividade com a gente. Quer deixar no ar uma rede Eu social que as pessoas tenho possam... um Instagram, o Instagram é @gengar_ext, EXT no caso, que é onde estão meus trabalhos e os projetos, ficam tudo em volta disso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. TV Com Pelotas está sendo assinado neste momento a campanha pública e transparente que nós vamos fazer com nossa diretoria. Nós vamos rumo ao canal aberto. Quero convidar a comunidade pelotense para abraçar essa campanha. Pelotas é uma cidade autossustentável. Já teve o seu próprio banco pelotense, teve a CTMR, teve energia elétrica própria e agora vai ter uma televisão para Pelotas, de Pelotas e própria.
um breve intervalo, retornamos com a Maria Júlia e Tainã. Então, o Tainã, né, ele veio dançar com a gente, deveria ter uns 10 anos mais ou menos, e depois dessa experiência que teve com o grupo Inerval, se tornou coreógrafo. Fala um pouco aí, Tainã. Logo após a minha entrada do grupo, ele tinha uma outra formatação, onde eram todos voltados bem jovens, não era tão inclusivo, aliás, ele era muito inclusivo, mas ele era menos voltado para essa área qual ele engloba agora. Agora ele é muito mais coligado a trabalho social com a prefeitura. Antes ele era um pouco mais autônomo em relação a isso. Então a professora Ivonete, ela corria muito mais e muitas vezes era muito mais difícil todo o acesso às possibilidades que a gente tinha, mas nunca deixou de ter várias oportunidades. Então, apesar, ela correu muito, isso é um fato inegável. Então, cada apresentação, cada pequena coisa era um esforço gigantesco para a gente alcançar. Eu acho que isso acabava meio que incentivando todo mundo a se esforçar mais e dar mais de si. Então, todo mundo queria ajudar ao máximo. Então, acredito que nos meus primeiros dois anos e meio, eu fiquei realmente só dançando com o pessoal, mas por questão das amizades mesmo, que a gente foi fazendo durante o caminho. E depois acredito que eu comecei a ser um pouco mais importante, acabando dando um auxílio a ela. Então, tentando me esforçar para coreografias, sempre com as oportunidades, com as aulas que elas davam para a gente, e com os profissionais que ela conseguia trazer para nos ensinar também. Então, a gente foi aprendendo muito ao decorrer, a ponto de conseguir fazer por si, começar a correr por si os próprios caminhos. Então, foram coreografias, foram festivais que fomos, e era sempre tudo muito difícil, mas sempre tudo muito agradável, sabe? Era prazeroso de estar lá. Então, cada pequena vitória, ou cada grande vitória também, que nos primeiros festivais, um primeiro, um terceiro lugar, qualquer coisa já era gigantesco para todos nós, pelo esforço que era imbuído naquele trabalho. Então, acredito que isso fez toda a diferença, e hoje em dia faz mais ainda, que o projeto agora, por mais que continue sendo muito corrido, tem mais apoio, então acaba que ela consegue desenvolver um trabalho maior, com um maior número de pessoas. Acredito que isso traga uma visibilidade melhor até para o trabalho em si. E o que te levou a fazer esse trabalho todo? Bom, acredito que na primeira parte ali da adolescência, eu era uma criança um pouco solitária demais, talvez. Eu acredito que foi isso que me levou, foi as amizades, foi o carinho, foi aquele abraço de família que sempre teve no grupo. Maria Júlia? Maria Júlia é minha filha, né? Eu tenho muito orgulho dela, como tenho de todos, né? Então eu venho trazendo ela desde a barriga nessa fase da dança, né? E a gente é bem cúmplice, bem unida, né? É mãe e filha mesmo, amigas. E eu sempre escuto também palavras que eu vou dizer agora, que o Tainã e eu acho que o MacGyver, o Gadel chegou depois, mas a gente podia estar ensaiando em ruínas, como disse a minha irmã, e eu transformava isso para eles num grande castelo. Fala para o telespectador um pouco, então, a respeito. Bom, eu danço desde os meus 3 anos, né? Porque eu acho que já veio dela, já veio direto pra mim, já. E eu sou coreógrafa, né? Me cito coreógrafa desde os meus 9, 10 anos ali, que como ela já tinha um grupo e nós não tinha professores, a gente tinha ela, né? Então a gente assim, vamos encarar, cada um, vamos se esforçar. Então a partir dos meus 9 anos já comecei a ser a coreógrafa do grupo, né? Que o nosso grupo era Art in Dance. E dali entrou meninas, entrou meninos, e a gente ia se ajudando uns aos outros, né? E depois fui crescendo, mas eu nunca desviei esse caminho. Em 2021 eu fui embora para Arroio Grande, o Dr. Ivan conseguiu me contratar. Eu virei professora de dança do CRAS, trabalhei no CRAS, trabalhava também com pessoas, crianças especiais, adolescentes especiais, adultos especiais. Eu dava aula para as mulheres mais velhas, dava aula para os adolescentes, crianças, todos eles tinham seus problemas, né, pessoais, e eu sempre fui inclusa nisso, né, sobre isso.
Então, saindo dali, agora eu faço parte só do Mundo Encantado, sou coreógrafa, fiz coreografias agora para Dança Bagé, para o Feed Bagé, que tiraram premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu também dancei, tirei segundo lugar. E eu acho que isso veio dela pra mim já, então, tipo assim, é uma coisa que eu amo fazer, eu amo ser professora de inclusão, eu adoro isso, né? Pra mim é maravilhoso, é uma sensação incrível tu ver que os problemas dele, quando eles estão com nós, diminuem um monte, né? E eles nos consideram família, assim como a gente considera eles famílias também. Qual é a diferença de dar aulas para as crianças especiais e as não? Todos são especiais, mas... São. Os peculiares, a diferença é o grande esforço que eles têm que fazer para fazer determinadas coisas que a gente ensina. Entendeu? Então, tu tem que te esforçar 2 vezes mais para poder ensinar eles e também incluir eles nessa sociedade que fala muito na inclusão, mas que a ação não é tanto. Então, quando eu danço com o meu aluno, aquilo ali transborda um amor tão grande em saber que eu consegui que ele conseguisse fazer aquilo que ele se propôs a fazer com a dificuldade dele. Isso é gratificante quando alcança, né, esse ponto, muito, assim. Muito gratificante. Então a gente transforma a vida deles e também das famílias. Porque as famílias vêm para dentro, colaboram, ajudam. Como eu digo sempre assim, a gente tem os nossos anjos. Eu tenho lá em Arroio Grande hoje o supermercado Avenida. Eu tenho o Edgar Machado, que é um cara que investe muito no grupo, ajuda bastante. Hoje a gente pode dizer que até a administração, que nós está aqui hoje, a administração está envolvida. E tem uma coisa importantíssima que a gente não pode deixar de falar, o espaço. Porque eu dançava com o meu grupo de dança na rua, no meio da rua, quando eu comecei. Tá? E hoje a gente tem ali em Arroio Grande o Centro de Cultura. O secretário Anderson nos é muito acolhedor. E isso é muito bom, isso nos traz, para as crianças, nos traz muita segurança de ter um espaço que a gente consiga colocar eles fiquem seguros. Um apoio cultural vocês têm. Um apoio cultural. Agora a gente foi para o Dança Bagé com um projeto chamado Circulando, que eu escrevi, físico, coletivo, né? E aí a gente ganhou 3 mil para a gente poder pagar o ônibus. E aí a gente fez rifa e ajudas dessas pessoas para a gente poder pagar as coreografias. E tudo como o Tainan disse muito bem, colocou muito bem. É sempre muito sacrificante, porque a gente vai atrás das coisas, a gente corre atrás para poder conseguir. Mas a gente tem os anjos, né? Tipo, tem a Ivana mesmo, que é advogada, que foi secretária de turismo, é uma pessoa que nos doa lúdicos. Joias, sapatos, vestidos, vai, né? Então a gente tem essas pessoas que nos doam essas coisas, que nos ajudam muito, porque o teatro precisa disso, né? Então a gente é grato, eu sou muito grata a Deus, que eu sou uma pessoa muito abençoada, por eu conseguir, esse projeto, como diz, né, criou ele aqui na Bahia, ele foi, né? Ele nasceu e foi se desenvolvendo. Né? Mas é uma luta de dizer assim, ó, hoje eu estou tão cansada, mas eu vou lá para dentro, né? Recompensa no final. Pensa no final. Essa é a recompensa. É um dom que eu trouxe comigo e um legado que eu vou deixar aí. Fora esses, muito mais que tem por aí. Né? Eu queria falar um pouco aqui que não está presente, né? Você fala claro, muito a palavra é sua. No Riei Maciel, que é um menino de Erval, e ele é voltado à tradição gaúcha, veio de raízes do pai, né? E que ele somou muito com o nosso grupo. Até hoje nós fazemos coreografia deles, no princípio e no final. E sempre eu levo para qualquer evento que eu vou. Ele é um menino muito especial, quando ele veio para cá com a gente, ele também colabora, não é nada pago, é tudo colaborado com a gente, né? Essa inclusão, e ele também foi meu aluno, também mesmo que sempre foi enganjado no CTG, com outras origens, outras coisas, outras etnias que ele fazia,
ele soma muito com a gente, não para deixar registrado que o Liei Maciel, ele faz parte dessa família, que é a família da professora Ivonete. Muito bem, quer deixar também os apoiadores, quer falar sobre os apoiadores? Isso, vamos falando agora, tem o da Adriel e a gente vai Certo. falando. Gostaria de falar, de acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Você? Bom, eu acredito que a participação do grupo, estar no grupo, ele abriu muitas portas, eu acho que para todos nós, no geral. Eu fiquei, acredito que até 2019 no grupo, firmemente. Durante o início da pandemia a gente parou, obviamente, Claro. mas aí eu tive que me afastar mais por questões de pandemia e tudo mais. Mas logo após, eu, devido a certificados, toda essa trajetória, toda essa bagagem que a gente trouxe do grupo, me abriu uma porta muito importante para a minha vida, que foi o meu primeiro real trabalho, que eu era valorizado. Então acredito que tudo que a gente viveu durante esses anos anteriores a 2019, nós do grupo, tivemos muita bagagem, muita força para chegar. Então foi trabalho, foi uma vida mais tranquila, mais digna, foi agora minha faculdade, aonde eu continuo com o mesmo propósito, que é as crianças especiais. Então acredito que tudo foi um caminho que a gente veio trilhando aos pouquinhos, mas sempre com uma bagagem atrás. Então acredito que tudo valeu bastante a pena. Eu acho que todo aquele esforço sempre acaba valendo a pena no final. Com certeza. Certo. Vamos para um breve intervalo e voltaremos em breve com um novo entrevistado. Me diz que I just need to clear my head. I just need TV to Com clear my Pelotas head. está sendo assinado neste momento a campanha pública e transparente que nós vamos fazer com nossa diretoria. Nós vamos rumo ao canal aberto. Quero convidar a comunidade pelotense para abraçar essa campanha. Pelotas é uma cidade autossustentável. Já teve o seu próprio banco pelotense, teve a CTMR, teve energia elétrica própria e agora vai ter uma televisão para Pelotas, de Pelotas e própria. Após um breve intervalo, voltamos com mais um convidado que hoje faz parte do grupo de dança da Mundo Encantado. Adriel, bem-vindo ao programa. é um prazer, tudo bom? Então, o Adriel foi uma deusa, né? Em 2023 a gente estava participando ali do Dançador Grande e eu encontrei o Adriel fazendo uma coreografia ali na rua, umas batalhas, mas tipo, a gente, é uma brincadeira, né? Umas batalhas é uma brincadeira de dança e me chamou a atenção, né? E meus olhos sempre são muito apurados, né? Minha percepção é apurada. Olhar não, como que eu digo assim, um olhar de alma. Exatamente. E aí eu cheguei nele, perguntei, não, tal. Aí ele me mostrou, ele fazendo alguma coisa, falei, vou te deixar meu contato, quem sabe a gente não conversa. Ele, claro, vamos conversar, não sei o quê. E aí procurei ele depois em Rio Grande, porque ele mora em Rio Grande, ele é de Rio Grande. E trouxe ele para fazer um trabalho no Mundo Encantado. E está com a gente até hoje, ele vai contar a história dele para nós. A palavra é sua. Como é que começou essa tua vontade pela dança? Eu danço desde que eu me conheço por gente, mas acho que foi ali na minha faixa etária de 5 anos de idade que eu encontrei a dança, que sempre teve muito presente na minha família, né? Minha mãe foi segunda princesa de carnaval do Rio Grande ali. Minha família já é ligada com a parte da cultura, meu tio já é cantor de rap, faz capoeira hoje em dia.
Então, sempre tive conectado com a dança de alguma forma. Mas uma parte peculiar minha é que durante o desenvolvimento ali dos meus 5, 6 anos de idade, sempre eu não tive muita dificuldade para lidar com conflitos, né? Ali na primeira infância e tudo mais. Então, em momentos de discussões, brigas ou algum sentimento negativo, eu colocava meus fonezinhos de ouvido e começava a ouvir música. E daí que foi desenvolvendo a dança e eu percebi que eu estava me movimentando de um jeito diferente, mais consciente. Aí eu quis aprender sobre. E hoje, como é que tu lida com a dança? Hoje, eu digo que eu estou crescendo na dança, né? Graças a muitas coisas que aconteceram comigo, já passei por vários grupos. Eu comecei no Just Dance, que foi o primeiro grupo de dança que eu participei lá em 2018, por aí. Aí eu fiquei um tempinho ali desenvolvendo minha dança, me apresentando. Depois dali eu entrei pro coletivo de dança de Pelotas, que é a Francine Lemos de Pelotas, que é a diretora do grupo, viu meu trabalho, me chamou para dançar com ela. Eu sou dançarino do CDP até hoje. E ali comecei a aprender mais sobre hip hop, as bases, os fundamentos, os movimentos, comecei a entrar mais na cena. E pra mim já estava ótimo, né? Ali já abriu portas para trabalhar em outros lugares também, como a Kimbra, Companhia de Dança de Rio Grande, a Dom, Companhia de Dança de Rio Grande também. E pra mim eu achava que aquilo ali já era o máximo que eu podia chegar, né? Comecei a trabalhar, ter minhas turmas e tudo mais, até que eu fui pro Dança Bagé, né? Como eu tava naquela vivência do hip hop ali, não tem batalha de dança aqui nesse festival, é mais coreografia. E se eu fizesse movimento aqui na rua? Fui lá, falei pro pessoal, tem como emprestar uma caixa de som, fiz um movimento, botei ali. Aí a Ivanete entrou na brincadeira e dançou também. Começou a dançar. Uma coleção Dança Rio Grande. Dança Rio Grande? É, Dança Rio Grande, Dança Bagé foi muito Ai, bom. perdão, desculpa. Uma correção. Misturei. Então, vamos deixar a palavra com a professora aqui, que vai acrescentar. Pois é. E o Adriel, ele tem uma peculiaridade que é a humildade dele. É uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu sou uma pessoa muito observadora e geralmente quem trabalha assim, tipo, há tantos anos como a gente trabalha na área, a gente acaba adquirindo uma experiência só em olhar, duas palavras. E aí eu convidei o Adriel para vir trabalhar com a gente em 2023. Foi um trabalho excelente, a gente foi para outros danças, ele se destaca bastante, os alunos que ele trabalha também. E a gente tem essa parceria de todo mundo, muito unido mesmo, é real, isso que a gente está falando. A inclusão nos traz essa união de pais, alunos, professores e pessoas que vêm para cá com a gente nos ajudar. Então o Adriel veio para fazer esse trabalho com a gente e está aqui até hoje, ele é voluntário. Eu gosto de frisar bem isso. Voluntário, embora ele tenha um trabalho dele, um trabalho bem voluntário. Então, e ele faz esse trabalho incrível, como todos eles fazem, a gente tem essa batalha todos os dias, né? Hoje esse grupo Mundo Encantado, ele foi de uma gestão e ele hoje ficou de herança para nós, né? Então, não largo, não consigo. É uma coisa, como tu disse agora, de alma, a gente está com as coisas todos os dias, os pais estão apoiando, pessoas da sociedade apoiam, então a gente vai firme até o fim. Eu queria deixar aqui registrado também o nosso carinho ao professor Claudemir Bolino, que também é um escritor e que também nos ajuda quando a gente pede socorro, porque é um cara muito estudado, é um cara que sabe muito, então vem somar com a gente, né? Então isso nos abençoa muito essas pessoas. E a gente gosta de deixar isso bem claro, porque o apoio é uma coisa que a gente vive dele. A gente vê esse apoio aqui, a gente nos apoia, a gente está gatinhando, a gente está difícil e a gente não desiste nunca. Então é mais ou menos por aí. Gostaria tem algum outro grupo que gostaria de falar sobre algum outro trabalho? A gente faz assim, a gente faz oficinas, então como é que eu monto as coisas? Toda a vida foi assim, naquele grupo que eu tinha, arte dança era assim, e o Mundo Encantado é assim. Eu ensino eles a trabalhar com a arte, né? Porque eu sou formada em garçom também, né?
Então, naquela época, eu ensinava eles a trabalhar de garçom, na época do grupo do Arte Dance. Hoje, eu ensino eles a trabalhar e ser instrutor de arte. Então, a Isadora, o Márcio, a Ana Lia, eu, então a Maria Júlia, que faz a parte de mídia, e fotos e vídeos, é muito boa nisso. E aí eu fiz essa oficina na Escola Brochato, a convite da professora Márcia. E foi um sucesso, porque aqui a gente criou uma peça de teatro e as crianças da escola, eu fiz quatro oficinas e a peça. Então, uma coisa que dá um resultado meio rápido. E aonde que você leva as peças para serem apresentadas? Bom, a gente foi convidado já 2 vezes, esse ano pelo secretário Anderson, de levar a nossa peça, o Mestre da Poluição, para a Feira do Livro. E na outra gestão, a secretária Annelise nos convidou também para levar a peça dentro do teatro para todas as escolas. Então a gente trouxe todo mundo para dentro do Centro de Cultura e apresentamos a peça. Então nós somos assim, nos convidam e a gente se organiza para ir. Lógico, a gente sempre precisa muito, e eu vou deixar isso bem claro, que o gestor nos ajude com o transporte sempre, porque a gente se inscreve em projetos, como o Circulando, que é um projeto fantástico aí que veio, mas a gente precisa sempre dessas ajudas de locomoção, porque nós somos 15, aí tem mais os pais, aí vai dar mais 15, e vai indo, né? E tem mais os coreógrafos, né, que também participam, então a gente precisa muito desse apoio, que é o que a gente teve hoje, na realidade, né? Que é o apoio do secretário de Educação hoje, em função, né? E também da gestão que está hoje atual lá, né? Então a gente só tem a agradecer. Né? Agora eu vou passar para a Adriel as considerações. Só pra mim terminar, continuando a história que eu acabei perdendo no meio, só pra mim ressaltar como foi importante eu entrar no Mundo Encantado, que quando eu encontrei a Ivonete ali dançando no meio do evento, eu pensei em dar uma lembrancinha pra ela por ter entrado no movimento, que eu achei muito legal ela entrar ali, sair me conhecer, né? Eu não conhecia muito bem o pessoal da cidade. Ela me chamou pro grupo e eu, dar aula pra crianças peculiares, né? Sim. E pra mim, que nunca trabalhei com esse tipo de atividade, eu pensei, será que eu tô preparado pra algo tão importante? Pensei, falei com ela, olha, não sei. Ela, não, eu acredito em ti. E esse acredito em ti que fez o meu trabalho ser tão reconhecido dentro do Mundo Encantado hoje, que a gente como professor, quando a gente vai ensinar o aluno, a gente tem que às vezes pensar como ele pensa, né? Então, às vezes eu passava algum movimento e o aluno estava ali, mas também não estava ali, estava pensando em outra coisa. Mas o que está se pensando? Tô pensando numa borboleta, do nada, por exemplo. E se a gente pegar essa borboleta e fizer um movimento com ela? Sabe? Então, eu tenho certeza que trabalhar com o Mundo Encantado até os dias de hoje fez o meu trabalho criar uma como é que eu posso dizer, expressar? Uma característica única. Porque também a Ivonete me deu muito trabalho de apresentar personagens. Vai dançar como o Aladdin. Vou dançar como o Aladdin. Vou lá e dançar com o Aladdin. Pesquisar a história, o porquê. Então eu acabei grandificando ainda mais o meu trabalho. Eu já trabalho em outros grupos graças ao Mundo Encantado, que me abriu portas para trabalhar na área da dança. Hoje eu tenho o meu grupo de dança também, que é o Nascidos de um Boombox, que eu criei em 2023. E trabalho no Afoxé, Filhos de Xangô, que é um grupo de danças tribais que tem na cidade de Rio Grande. E crio meus próprios eventos hoje em dia. Tem o Essência Urbana, que é um Produz evento, sozinho. projeto Vem Pra Rua, que a gente vai nas escolas também, mostrar para as crianças que existe, como é que é, um lar dentro das danças, né? Um lugar que tu possa ir para espairecer, evoluir. É um segundo lar, né? Como eu digo. E através dessa atitude da Ivonete que eu consegui ter mais coragem tanto no meu trabalho quanto para criar novas coisas. E eu queria agradecer muito ao pessoal, o Mundo Encantado, minha família ali, que estão sempre fortalecendo também, aos meus alunos, que podem estar assistindo aí também. Queria agradecer por estar aqui. Queria agradecer também ao pessoal que está sempre fortalecendo para as minhas vindas, para eu vir, né, que é puxado. Agradecer a Ivonete por tudo, pelo convite,
ter vindo, tanto hoje quanto sempre, que foi bem difícil. Eu sempre dizia, ai, Ivonete, tá difícil pra mim, não consigo ir. Não, vamos dar um jeito. E essa insistência que me dá muita coragem de fazer muita coisa hoje em dia, esse exemplo. Lembrando aos telespectadores que os meus convidados hoje são de Arroio Grande e Erval. Isso. Gostaria que você deixasse as palavras finais, mensagens. A palavra é sua. Então, eu agradeço a Deus sempre e queria também agradecer uma pessoa que, através dessa pessoa, hoje a gente está aqui, que é a Jocasta, né? A gente tem um grande carinho por ela. Ela é do teatro, né? E seguiu a vidinha dela. E hoje a gente se encontrou novamente, né? Por causa dos afazeres dela, a gente fez nós. E ela me disse, tia, eu queria muito que o seu trabalho aparecesse, porque a Jocasta, ela tinha... Quando eu vim para a vida da Jocasta, ela estava num grupo. E eu dei continuidade depois da vida dela, da irmã, no grupo seguinte. Então a gente consegue também ajudar, e é tudo ajudas no futuro para eles, não é assim? Então eu quero dizer para aquelas pessoas que somam com a gente em questão de crianças peculiares, que não desistam nunca, que coloquem tudo que puderem as crianças em grupos de futebol, de dança, de teatro, o que tiver de projeto, porque projeto ele renasce todos os dias e a gente precisa ajudar a eles enfrentar esse mundo aí fora, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus e as bênçãos que Ele me mandou em conhecer essa pessoa tão fantástica que és tu, que Deus do dia que falas comigo. Obrigada. E sempre com esse carinho, com essa autoestima gigante. Então, e agradecer todas as pessoas que fizeram possível a gente estar aqui hoje, né? O meu grupo, os pais, os meus alunos hoje, coreógrafos, né? E é isso. É tocar a vida aí e não desistir nunca. Essa é uma mensagem de quem quer entrar por esse grupo de teatro, quiser deixar o convite no ar. O grupo de teatro, ele ensaia no Centro de Cultura, né? A gente tá sempre, geralmente a gente tá sempre lá, né? Hoje eu trabalho na PAI, então hoje eu estou de férias, é no meu dia de férias, janeiro eu retorno, que é um trabalho bem... Eu já trabalhei na PAI na época que eu trabalhava no CRAS em Erval, né? Na época que o gestor era o Wilson Salaberry, e eu trabalhei muitos e muitos anos, ali 8 anos, 9 anos, na gestão sempre o trabalho era muito requisitado nas escolas e nas instituições. E então, assim, hoje trabalhando na PAI, é uma outra realidade, outros alunos. Eu quero muito agradecer também as pessoas que aceitaram meu nome quando o presidente levou, que é as pessoas que trabalham lá dentro, que aceitaram o nome da professora Ivonete para fazer esse trabalho novamente com as crianças especiais. Então, eu sou só gratidão, né? Eu desejo um feliz ano novo a todos, um feliz Natal a todos, e que sempre que possam, pessoas que possam e que queiram ajudar, que colaborem com os grupos, não só com o meu, mas com todos os grupos que precisam desse incentivo financeiro ou com objetos, para que a gente consiga trazer mais crianças, mais adultos, porque tem criança, tem adultos e tem adolescentes, né? Então tem muita gente que soma com a gente. E também quero agradecer a minha família, né? Meus filhos e meus irmãos, que hoje, infelizmente, não tenho mais minha mãe, né? Então, os meus irmãos que a vida toda eu sempre quis perto. Então, eu só tenho que agradecer a todas as pessoas. Tudo que fala, mas Quer deixar no ar onde a gente pode encontrar os trabalhos de vocês? Tem que ser você. É mundo_encantado.ag. mundo_encantado.ag. A TV Com e o programa Universo Cultural agradecem a presença de todos. Muito obrigada. Um Feliz Natal
Obrigada aos telespectadores. 23 anos fazendo história, rumo ao canal aberto. I just need to clear my head. I just need to clear my head. É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver. TV Com Pelotas está sendo assinado neste momento a campanha pública e transparente que nós vamos fazer com nossa diretoria. Nós vamos rumo ao canal aberto. Quero convidar a comunidade pelotense para abraçar essa campanha. Pelotas é uma cidade autossustentável. Já teve o seu próprio banco pelotense, teve a CTMR, teve energia elétrica própria e agora vai ter uma televisão para Pelotas, de Pelotas e própria.